Olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que, olha, tira o sono de muita gente: a gestão de riscos em segurança da informação. E para não se perder nesse caminho, vamos usar como guia o padrão global mais recente, a norma NBR ISO/IEC 27005, na versão de 2023. A ideia aqui é entender como transformar incertezas em decisões bem mais estratégicas. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta, na verdade, não está em nenhuma solução mágica, mas sim num processo. Um processo bem estruturado, que já foi testado e validado no mundo todo. Proteger a informação, no fim das contas, começa por entender e gerenciar os riscos que ela corre. E tá aqui o nosso mapa para essa jornada. Esse fluxograma, que veio da própria norma, mostra o caminho das pedras. É importante notar que isso é um ciclo, sabe? Não é um projeto que começa, tem um meio e acaba. É uma coisa contínua. Agora vamos mergulhar em cada uma dessas caixinhas. Beleza, então vamos começar do começo. Antes de sair correndo, a gente precisa entender as regras do jogo, certo? A própria norma ISO 27005 é a nossa base. É um manual de instruções que vai dar a estrutura para todas as decisões sobre risco. Em resumo, a NBR ISO 27005 nos dá um roteiro bem claro para lidar com os riscos, focando principalmente em como avaliar e depois tratar as ameaças. E o mais legal é que esse padrão é universal. Ele foi adaptado aqui para o Brasil e serve para qualquer tipo de organização, não importa se é gigante ou pequena, de qualquer setor. Agora sim, vamos para a ação. A primeira etapa do processo é estabelecer o contexto. É basicamente aqui que a organização arruma a casa, define o cenário e se prepara para começar a avaliar os riscos de verdade. E antes de qualquer outra coisa, é fundamental definir o tal do apetite ao risco. Pensa nisso como se fosse o nível de coragem da empresa. Quanto de perigo ela topa correr para alcançar seus objetivos? Essa é uma decisão super estratégica que tem que vir lá de cima, da diretoria, e que vai guiar todo o resto. Outra figura super importante nesse jogo é o proprietário do risco. A lógica é simples: não pode existir risco órfão. Cada risco que a gente encontra precisa ter um dono, uma pessoa responsável por ele. Geralmente, essa responsabilidade é dividida entre várias pessoas na empresa para garantir que cada ameaça seja cuidada por quem realmente tem o poder de fazer alguma coisa. Bom, o processo de avaliação de risco se divide em três passos bem lógicos. Primeiro, a identificação. É a fase de detetive, olhar para os ativos de informação, para as ameaças, para as vulnerabilidades. Basicamente, é descobrir o que pode dar errado. Depois vem a análise, que é onde a gente mede a probabilidade e o impacto de cada risco. E, por fim, a avaliação, que é quando a gente compara essa análise com o apetite ao risco para decidir o que é mais urgente. Ok, essa parte da análise pode parecer meio abstrata, né? Como é que se define o nível de um risco na prática? É aqui que entra uma das ferramentas visuais mais poderosas que existem na gestão de riscos. A resposta está em não pensar no risco como um número solto, mas como uma combinação de duas coisas. Qual a chance de algo ruim acontecer e, se acontecer, qual vai ser o tamanho do estrago? Vamos ver como isso funciona visualmente. O que é genial aqui é como essa matriz de risco é simples e poderosa ao mesmo tempo. Em um eixo, a gente tem a probabilidade, do muito improvável ao muito provável. No outro, a severidade, o impacto. Cruzando essas duas informações, a gente consegue colocar cada risco num lugar específico do mapa, de um jeito super visual e intuitivo. E o que significam as cores? Bom, esse quadro resume bem. Os riscos baixos, que estão lá no verde, são considerados aceitáveis. Os moderados, no amarelo e laranja, são toleráveis, mas precisam de atenção e controle. Agora, os riscos altos, no vermelho, esses são inaceitáveis, exigem uma ação para ontem. Muito bem. Então, já identificamos, analisamos e avaliamos os riscos. Já sabemos quais são os mais importantes. Agora a gente passa para a próxima grande fase do processo, o tratamento de riscos. Ou seja, o que fazer com eles? A norma nos dá 4 estratégias bem definidas. A gente pode mitigar, que é basicamente criar controles para diminuir o risco. A gente pode aceitar, que acontece quando o custo para resolver é maior que o risco em si. Dá para transferir, tipo quando se contrata um seguro. Ou, em último caso, dá para simplesmente evitar a atividade que está causando aquele risco. E para ajudar a decorar essas 4 opções, a própria comunidade de segurança criou uma sigla: Mate o risco. M de mitigar, aplicando controles. A de aceitar, quando o risco é baixinho. T de transferir para outra empresa, como uma seguradora. E E de evitar, ou seja, mudar de rota para não correr aquele risco. É um jeito bem fácil de lembrar jogadas possíveis. Mas o trabalho não acaba depois que a gente escolhe o que fazer, não.
Lembra que o processo é um ciclo? Agora a gente precisa falar sobre o que acontece depois da ação e por que esse processo, na verdade, nunca para. Esse slide mostra um conceito que é chave, a diferença entre o risco inicial, que às vezes é chamado de inerente, e o risco residual. Nenhum tratamento vai ser 100% perfeito. O risco residual é justamente o que sobra depois que a gente aplica os controles. A grande questão para a organização é: esse restinho de risco que sobrou está dentro do nosso apetite? Ou a gente precisa fazer mais alguma coisa? E para fechar, temos os processos que ficam rodando em volta de tudo isso e que mantêm o ciclo vivo. É o monitoramento e a revisão constantes, a comunicação com todo mundo que precisa saber o que está acontecendo e, claro, documentar cada passo. São essas atividades que fazem a gestão de riscos deixar de ser um evento isolado e se transformar numa verdadeira cultura de segurança. Isso nos leva à reflexão final. Gerenciar riscos não é um projeto com data para terminar. É um processo vivo, cíclico e absolutamente essencial para sobreviver no mundo digital de hoje. A pergunta que fica no ar é: os riscos em uma organização estão sendo de fato gerenciados ou será que estão sendo só ignorados?